volviendo al Brasil, una de las cuestiones, y es una pregunta que va para el profesor Catani, tiene que ver, y que lo mencionó Pedro al inicio, ¿no? Lo mencionó Pedro Rossi, se le dio de repente muchos beneficios a los sectores privados, ¿no? Al empresariado privado. ¿Qué fue de este apoyo que podían tener? Porque con Lula, con Dilma, los sectores industriales y de financiero ganó mucho en Brasil y ahora se les volteó completamente. Si nos puedes explicar un poco eso. Bom dia, obrigado pelo convite, prazer participar deste evento. Mas eu começaria com uma provocação contestando o título da mesa política. Gobiernos progressistas e ofensiva de las élites do poder econômico. Elite, vem do latim elire, elegere, eslire, escolher. Eleger é um termo positivo, sempre valorativo, e falamos dos nossos inimigos como elites. Não são elites. Os nossos inimigos são bandidos. Temos que desconstruir esse vocabulário positivo com relação aos que são realmente os que dominam a América Latina. Tem um termo muito simples para designá-lo. Ricos. Eles são ricos, eles não são elite. Podres de rico, podridos de dinheiro. Esses estão na origem dos processos negativos que destruíram o continente ao longo dos séculos. Então eu vou falar e vou tentar, se o Pedro provavelmente tivesse mais tempo, ele iria falar, porque ele apresenta um quadro de desastre, né? Estamos num processo de regressão social e econômica muito forte. Isso não acontece por acaso, né? Não é um processo natural, não é uma maldição que a América Latina e o Brasil especialmente receberam. São processos sociais levados por agentes econômicos específicos. Não é o empresariado em geral, pequenos e médios proprietários, né? Nós podemos falar de oligarquias, de uma plutocracia, né? Que no caso brasileiro ela tem mais de 400 anos. E eu vou pedir para quem controla aí as coisas, eu tinha um quadro que eu pedi para ilustrar essa situação. Eu tenho formação em economia, mas eu trabalho com sociologia há mais de 20 anos. E mais um, não, anterior ainda. Este. E durante muito tempo envolvido com o movimento sindical, eu estudei o movimento operário, as resistências, etc., até me dar conta que era necessário entender o outro lado. Quem são os nossos inimigos? Quem são contra o progresso social, a igualdade, a justiça? E há uns 10 anos eu venho trabalhando, então, não sobre elites econômicas, mas sobre ricos, milionários e bilionários. E esse quadro, se me permitirem, aí o vício de professor, é dos últimos 40 anos apenas. Não sei se é possível ver, na parte de cima, no vermelho mais intenso, representa 1% da população. A outra cor, 9%, então 10% da população que controla praticamente 50% da riqueza nacional.
O resto está dividido em 75% da população trabalhadora, né, agricultores, pequenos empresários, e bem embaixo 15% da população brasileira. 1977, plena ditadura militar, fim da ditadura militar, novo regime relativamente democrático, eleições livres, né? Um governo liberal, dois mandatos do sociólogo Fernando Henrique Cardoso, e vocês veem que nada muda, apenas variações nos ganhos em função de inflação, ou talvez de algumas ações sindicais mais importantes que conquistaram em determinado momento. Enquanto que os rendimentos, a parte, o patrimônio, as rendas dos mais ricos permanece estável, como provavelmente vinha desde a época colonial. Aqui a pequena mudança, 2004, governo Lula, um pequeniníssimo aumento dos ganhos, né, da apropriação da riqueza por parte dos muito pobres, 15%, e um pouco também, mal e mal, dos ganhos, né, de 75% da população. O gráfico termina em 2010. Os ricos vinham ampliando a sua situação, sua apropriação da riqueza, e se estendermos este gráfico até 2016, essa pequena melhoria vai cair rapidamente, a mesma coisa com os mais pobres, enquanto que o ganho de 1% da população, na verdade deveríamos falar de 0,1% da população, ganha valores crescentes em todos os momentos de políticos e nas mais diferentes fases dos processos econômicos. Retomada do crescimento, ampliação de mercados, financiarização da economia, e eles continuam ganhando, sempre. E aquela pequena melhoria, né, tem todas as razões que o Pedro Rossi explicou muito bem, mas também aquela pequena melhoria ativou uma parte da população que eram dos subalternos, que nunca tinham esperança, que viviam em condições abjetas. E o governo Lula permitiu uma pequena melhoria que não foi aceita pelos milionários ou pela alta classe média. E aqui nós estamos falando então dos perpetradores da economia brasileira, dos que estão na origem deste golpe, né, que não foi militar desta vez, mas foi um golpe do judiciário e da grande mídia, né? A maior fortuna brasileira é dos proprietários da Rede Globo, né, que tem domínio, quase um monopólio dos meios de comunicação, revistas, jornal, televisão, né? Os outros grandes meios de comunicação também são controlados por famílias importantes. Nós estamos falando em torno de 110 a 150 mil indivíduos que controlam praticamente a metade da riqueza nacional. Indivíduos que ganharam durante a ditadura, ganharam no regime democrático, liberal, ganharam durante o governo Lula, mas com o agravamento da crise econômica, não suportaram essa ideia de ter a ameaça de ter os seus ganhos reduzidos. Esse projeto de lei que vai destruir os ganhos sociais mais recentes, preserva os ganhos financeiros. E aqui nós temos a identidade desse grupo. São rentistas, são industriais, mas que ganham mais dinheiro com os investimentos especulativos do que com a própria atividade produtiva. São latifundiários, reciclados no agronegócio,
que ganham com exportações, mas ganham também no setor financeiro. Então, todo esse projeto de lei visa preservar esses rendimentos. As reformas tributárias mal e mal esboçadas durante os governos progressistas foram rechaçadas. Existe o sistema fiscal hoje, ele penaliza os mais pobres, sempre penalizou, né, e agora continuará penalizando, preservando, tornando isento, né, o financeiro. Essa é a questão essencial. Quer dizer, o golpe tem uma origem precisa, são ricos com nome e endereço, a gente sabe quem são eles, precisamos conhecer, porque não é um processo abstrato. As coisas, o apoio popular que eles tiveram, né, nas manifestações, foi um apoio comprado, né, financiado em parte pelo Império, em parte pelas federações empresariais, né, e estimulado o tempo todo pela grande mídia, né, criminalizando as políticas sociais, criminalizando os políticos progressistas, né, e isso tem origem, não é um processo que acontece assim no abstrato. Nós temos a estatística sobre a composição do Congresso Nacional. Exatamente 55% dos senadores e dos deputados federais estão ligados diretamente a esses indivíduos. São lobistas, foram financiados por empresas, foram financiados por federações patronais, muitas vezes são eles mesmos grandes empresários, mas de modo geral são representantes de grandes empresários, de setores importantes, e são eles que vão garantir a aprovação dessa nova lei. Então, assim, eu termino dizendo isso, que é necessário nós termos uma análise mais precisa de quem são os inimigos, de quem são os responsáveis pelos crimes. Nós não estamos falando apenas de disputas eleitorais, ideológicas, não, são crimes, são criminosos que precisam ser identificados e, espero, um dia penalizados. Obrigado.